Paz e graça da autoridade do precioso nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. A oração sempre é o caminho, né? Eu estou usando aqui, dessas manhãs, um caminhar de oração que foi escrito por um professor de uma universidade de Oxford, no século passado, se tornou famoso. São 64 orações. Então, à medida que eu posso ir traduzindo, eu vou usando e aplicando aqui nas nossas orações, para você ver como que é bonito quando você ora, olhando mais bíblica e teologicamente. Feche os seus olhos e ore comigo. Ó Deus eterno, embora nós não possamos ver-te com os nossos olhos ou tocar-te com as nossas mãos, assim mesmo, Senhor, concede-nos neste dia uma convicção da realidade do teu poder. Não permita, Senhor, que nós saiamos para a vida crendo somente no mundo dos sentidos e do tempo, porém dá-nos a tua graça para entender que o mundo que nós não possamos ver, que nós não podemos ver nem tocar, é mais real do que todos os outros mundos que podemos tocar. Nossa vida será vivida no tempo, mas os teus propósitos têm significado eterno. As necessidades do nosso corpo clamarão, mas é das necessidades da nossa alma que nós devemos nos cuidar muito mais. Nossos negócios serão coisas materiais, Senhor, mas atrás delas permite-nos estar ciente das verdades espirituais. Senhor, deixa-nos guardar firme na mente o fato de que todas as coisas que mais importam não são as posses, nem as casas, nem a terra, nem o conforto, nem o prazer carnal, mas a verdade, a honra, a brandura, a solicitude e um puro amor a Ti mesmo. Pelo poder que Tu tens nos dado, Senhor, de firmar-nos nas coisas invisíveis, nós o agradecemos. Pela forte consciência que temos de que não é aqui o nosso lar eterno. Senhor, pelo coração inquieto, ao qual nada que é finito pode satisfazer, Senhor, nós Te damos graças. Te damos graças, ó Deus, pela invasão da nossa alma pelo Teu Espírito, pelo amor e pela bondade humana que falam de Ti, Senhor, pela plenitude da Tua glória que foi manifesta um dia em Jesus Cristo, Senhor. Nós Te damos graças. Senhor, nós somos peregrinos da eternidade. Estamos diante de Ti, ó Ser eterno. Não nos permites procurar amortecer, destruir o nosso anseio por Ti. Senhor, há alguma coisa que está no nosso coração. Nós queremos viver para Ti. Permita-nos, Senhor, submeter aos Teus impulsos, Senhor. Ir para onde o Senhor quer nos levar, Senhor. Faze-nos sábios para ver as coisas sob a visão da eternidade e corajosos para enfrentar todas as mudanças da nossa vida. Senhor, que a Tua visão possa ser a nossa visão. Nós oramos pela graça de Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Quem crê diz amém. Amém. Nós estamos fazendo um estudo, que é uma caminhada de 12 estudos. Então nós vamos terminar daqui 2 semanas. Né? Hoje, mais 2 semanas. O título de hoje é O Propósito de Deus nos leva a avançar. Quando você tem uma consciência do propósito de Deus na sua vida, você avança. Eu tenho chamado esse curso, de uma forma geral, de um inner coaching. Seria um coaching espiritual, né? Coaching é um treinamento para você chegar de um estado atual para um estado desejado. Muitas vezes você diz onde você está e você diz, espera um pouco, onde eu vou chegar, qual é a minha meta, aonde eu quero ir na minha vida espiritual. Então, essas manhãs têm sido mais uma forma conjunta de você
ouvir esta questão de um coaching espiritual, de sair de um lugar para um estado desejado. É um material que eu consegui de um irmão que trabalha na Inglaterra, e eu estou fazendo minhas adaptações aqui, e ele tem abalado o mundo com esta verdade. O mundo está carente de uma espiritualidade. Então as pessoas procuram como que eu posso ativar em mim os planos e os projetos de Deus. Então nesta hora, nesse estudo, eu quero convidar você a olhar esse tema, acreditar no propósito, crer no propósito de Deus, leva você a avançar. Qual é o plano, qual é o propósito de Deus na sua vida? Eu estava lendo um livro esta semana, que eu já li várias vezes, mas agora parece que tem a hora certa de cada coisa, e aquilo vai mexendo mais fundo em você. É um autor inglês chamado Richard Barrett. Ele tem uma frase que ele diz assim: todos nós viemos a este mundo com um plano de bordo. Esse plano de bordo está dentro da nossa alma, dentro do nosso ser mais profundo. Mas as pessoas, em vez de viver dentro desse propósito da sua alma, para o qual ele veio, desse plano de bordo, ele passa a vida toda sem descobrir qual é o plano de bordo. E porque ele não vive de acordo com o plano de bordo, a vida dele é cheia de conflito. Eu estava pensando nesse plano de bordo e penso que eu poderia usar uma outra palavra aqui. Esse plano de bordo é o propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Esse é o plano de bordo. E esse autor diz o seguinte: ou você vai viver pelo plano de bordo da alma, que você veio com ela, ou você vai viver pelo ego. Aí ele coloca o ego como esta parte que a gente chama de o eu adoecido, que outros chamam de o eu sabotador. E a pessoa, em vez de viver pelo esse plano de bordo da alma, ele vive pelo ego. E como ele vive pelo ego, ele tem uma guerra com ele mesmo. Por quê? Porque a alma, o plano é um, e ele vive outro. Isso, ele diz, esse autor, é a maior causa das enfermidades. Por quê? Porque a pessoa não está em harmonia com ela mesma. E há casos que a alma diz: vou desistir, vou embora, vou voltar para casa. Eu não vim para isso. Você estragou tudo. Eu olho isso muito claro quando assisto televisão. Eu fico olhando aqueles artistas falando besteira, e eu vejo como eles estão acabados. Estão envelhecidos. Vaza pelos poros. Por quê? Porque o plano é outro. O plano de bordo é um, e ele vive contra aquilo. Então é muito perigoso você viver pelo ego, ele diz, esse autor, ou viver pelo plano de bordo da alma. Por exemplo, quando você come com o ego ou com a alma? Por que tem muita gente que tem problema de peso? Porque ele vive pelo ego, não pelo plano de bordo. Ele come o que gosta, não o que precisa. E ele vai vivendo uma vida só errada, ele está em desarmonia. E aí ele está reclamando, mas o problema está que ele precisa acertar a sua interioridade. Agora, você já imaginou um plano? Esse autor está falando do plano de bordo, que nós precisamos descobri-lo. Eu digo, você imaginou, nós que temos a fé e sabemos que o Espírito Santo é aquele que pode operar em nós e trazer em nós a clareza de todo o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Nós temos que descobrir um caminho de andar em Deus cada vez mais. Essa semana eu estava pesquisando de novo a obra de um irmão chamado Wesley Duewel.
Wesley Duell escreveu aquele livro que é, para mim, um dos melhores livros que eu já li sobre oração. Chama-se Toque o Mundo através da Oração. Se alguém não leu esse livro, precisa ler. Toque o Mundo através da Oração. Wesley Duell. Ele já esteve em Londrina. Uma vez eu fui convidado para fazer uma conferência lá no Shalom, e o preletor era ele e eu, né? Eu fiquei tão impressionado com aquele irmão. Ele veio da Índia, ele é um americano que foi missionário na Índia há 25 anos, e naquela época ele tinha escrito o livro, estava em inglês ainda, Toque o Mundo pela Oração. Foi esse livro que nós começamos a trabalhar lá no espaço, lá na primeira igreja, quando eu estava com o círculo de oração. A Rosimeire Stutz traduzia o livro toda semana e eu passava para o grupo de mulheres. E eu até diria que ali foi o nascedouro da tarde de esperança. Foi em cima desta obra chamada Toque o Mundo pela Oração. Esse homem, ele ora. Quando ele terminou o ministério na Índia, aposentado, ele veio para os Estados Unidos. Ele disse: minha obra terminou. O Espírito Santo disse no avião: não, agora é que vai começar. Ele disse: como vai começar? Eu estou me aposentando. Ele disse: agora você vai começar o ministério de oração. Levante 1000 intercessores pela Índia. E ele começou a levantar intercessores nos Estados Unidos pela Índia. E eles fundavam uma igreja por ano na Índia. Depois que ele levantou os intercessores, eles começaram a fundar uma igreja por semana. Toque o mundo pela oração. O que mais me impressionou essa semana, sabe o que é? Ele continua vivo. Está com 102 anos, controlando projetos de intercessão. Eu disse, acho que Deus falou, esse eu vou deixar muito tempo aqui, porque eu preciso quem ora. Sabe por quê? Ele encontrou o plano de bordo. O plano do coração de Deus. E quando você acha o plano do coração de Deus para você, isso te faz avançar. Até eu disse para Deus: Senhor, um homem desse não podia nem morrer. Tinha que ficar muito tempo aqui, por causa da oração. Então, muitas vezes a sua vida está enroscada, porque você não acertou ainda o plano de bordo da sua vida. E eu estou falando agora qual é o plano? Propósito. O propósito de Deus para a sua vida é que te faz avançar. Quando você não acha o propósito, está em desarmonia com o propósito, com o plano de bordo da sua vida, a sua vida fica enroscada. E o pior é que você fica enroscado em você mesmo. E você fica lutando contra você mesmo. E você vai se adoecendo mentalmente, psicamente, fisicamente, espiritualmente, porque você não sai do lugar. Minha oração é que o Espírito Santo trabalhe em nós. E nós descobramos o jeito de Deus e o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Não importa a idade que você está. Esse irmão, Wesley Duell, ele começou foi missionário a vida toda, mas foi ali pelos 70 anos que ele se torna uma explosão. Essa experiência que eu tive com ele, de estar num encontro, foi no final da década de 80, para vocês terem uma ideia. Já faz o quê? Estamos falando aqui em 1990, já faz quase 30 anos. Eu fui impactado, abalado por isto. O material dele nós estávamos usando em 88, mas começamos a usar esse material. E até hoje eu estou dizendo para você, 30 anos. Há 30 anos isso. Estou falando de algo de 30 anos. Então, gente, é algo que bate no meu coração. As pessoas querem falar, o que eu preciso? Eu vou dizer, acerta
descobre qual o plano de bordo da sua vida. Não viva pelo ego adoecido, mas pelo propósito de Deus que instalou em você, na sua alma, um projeto para dizer, venha comigo. Quando você olha para a Bíblia, e você vai ver que, eu vou usar aqui o texto de Juízes, no capítulo 6, versículo 12, onde aparece o chamado de Deus a Abraão, aliás, a Gideão, estou falando de Abraão, Gideão. E então veio, quando você veja no versículo 6, no versículo 12 ali, então aparece a seguinte expressão, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Então, os midianitas estavam atacando, oprimindo, e Deus chama Gideão. Gideão descobre o plano de Deus. Então, é interessante que no versículo 14 diz assim, vai nessa tua força, olha que expressão, vai nessa tua força, livre Israel das mãos dos midianitas, vai nessa tua força. Se você ler o texto todo e você compreender, Gideão ele tem uma reação muito esquisita quando Deus diz a ele que Deus o chamou e tem um propósito na vida dele. Ele fica assustado, ele diz, Senhor, eu sou o menor, eu sou da menor tribo de Israel. A minha família é a menor família da tribo. E da família eu sou o menor. Mas a este homem, Deus diz assim, eu serei contigo. A este homem, Deus diz, vai nessa tua força. Ele diz, eu sou fraco. Mas Deus diz, você é forte. Ele diz, eu não posso. Deus diz, você pode. Ele está como se diz, eu não quero. Deus diz, mas eu quero. Eu estou sozinho, Deus diz, eu estou contigo. Você vê, quando ele acha o propósito, ele avança. Ele não acreditava, mas... Tem uma coisa interessante. Ele não acreditava, mas Deus acreditava. Deus acredita em você. Deus acredita no propósito. Por isso eu estou dando ênfase nisso, porque não há nada pior no mundo do que você terminar a sua vida na terra e não cumprir o propósito. Você ter estragado o propósito. A tua alma dizer, olha, desisti de você. Vamos embora. Porque você não funciona, não entra em harmonia. Isso não é só para vocês, eu vejo as pessoas, eu vejo grandes líderes neste país, neste mundo, pessoas que podiam ter sido grandes líderes, vão acabar em nada, um caco. Sabe por quê? Porque perderam o propósito. Não era esse plano inicial, o plano era outro. Deus deu potencial, capacidade, liderança, mas o ego é larápio, bandido, e vivem de acordo com o ego em vez de viver de acordo com o propósito do Criador. Esse é o problema. Esse é o problema que eu vejo nos políticos, nos artistas, nos líderes. Infelizmente, muitos líderes religiosos perdem o propósito. Mas não é uma mensagem para ele só, é para mim e para você, para todos nós. Deus tinha um propósito para Gideão e ele cumpriu o propósito. E a minha pergunta é, qual é o nosso propósito? Eu chamo a atenção para o texto de Filemão. Filemão é um texto muito interessante na Bíblia, porque, na minha visão, esse texto de Filemão tão curtinho, mas ele fala de propósito. Ele fala de propósito.
Filemão tem uma parte, quando ele recebe o texto, no versículo 11, assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo está escrevendo a Filemão, estando ciente do teu temor, aliás, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Filemão, você é alguém que ama. Você ama a Cristo, você ama todos os irmãos. Olha que qualidade, você é uma pessoa carregada de amor. E ele diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Ele está dizendo, Deus tem um propósito, Filemão, na sua vida. Sabe qual é o propósito? O propósito é que a comunhão da tua fé, a comunicação da tua fé seja eficaz. Tem uma tradução que diz eficiente. Eficiente. No pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Quer dizer, a sua vida tem que ser eficiente nesse conhecimento em relação a todos nós que há em Cristo. Você precisa viver esta vida. Só para você ver o que é propósito, o versículo 7 diz assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Olha que coisa bonita Paulo escrevendo. Eu tive muita alegria e conforto no teu amor. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. A gente precisava de mais Filemão na igreja. O que vocês acham? Muita gente está desanimada. Aqui diz de um homem que o coração dos santos tem sido reanimado. Reanimado. Né? Reanimar. Reanimar. Então, a igreja que está com uma campanha assim mesmo, muito interessante, reenergizando, reenergizar, né? Recarregando. Nós estamos precisando recarregar. Está chegando no final do ano, precisamos agora recarregar. Né? Nós estamos precisando de Filemão, ele reanimava, recarregava. Né? Quantos de nós aqui hoje, no final do ano, estamos precisando de recarregar, reanimar? Esse era o propósito de Deus na vida dele. O propósito de Deus na vida de Filemão é que ele pudesse reanimar. Gente, só esse texto, parece que eu não preciso mais nada hoje. Né? Vou até ler de novo. Pois, irmão, tive grande alegria, versículo 7 de Filemão. Só tem um capítulo, então você já sabe que é só o versículo. Ó. Tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Senhor, esse é o propósito. Esse é o propósito. Né? Esse é o propósito. Paulo está o quê? Dando graças a Deus por um irmão que ele tem cumprido na igreja o seu propósito. E o versículo-chave é esse: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus, é uma das traduções. Seja eficaz, uma vida eficaz, um cristianismo eficaz, um propósito eficaz, uma paixão eficaz, um fogo eficaz, um avançar eficaz. Então você começa a descobrir o plano e o projeto do Criador. Então, qual é o propósito na sua vida? Essa é a chave de tudo. Eu e você temos que sair daqui pensando: qual é o propósito que eu ainda não cumpri? Qual é o teu propósito? Senhor, a linha. Então, eu diria que nós precisamos de um alinhamento. Esse autor que eu estava dizendo que eu li, ele diz o seguinte: o nosso ego tem que alinhar com a nossa alma. E aí, dizendo o que eu estou falando hoje, alinhar com o propósito da nossa alma.
Quanto mais você alinhar o teu ego com a tua alma, mais equilibrado você é, e mais eficaz você é, e mais eficiente você é, e mais avante você será. Mais você avançará. Essa é a chave de tudo. Por isso, este é um passo que eu quero dar a você. Esse é um degrau da nossa imersão. Este é vamos analisar com algumas perguntas para processar esses tempos onde você está, o lugar onde você está, qual o propósito que Deus está trabalhando aí. Nós temos que analisar a questão, eu preciso crer no que Deus está dizendo. Se eu crer no que Deus está dizendo, quais serão os resultados? Se eu assumir o plano e o propósito de Deus na minha vida, quais serão os resultados? Vamos observar como que o reino de Deus difere dos ensinamentos do mundo. Vamos dar uma olhada nessa história de Gideão. Juízes capítulo 7, no versículo 7, tem a seguinte palavra: então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Mande para casa todos os outros. Que propósito incrível é esse que Deus fez na vida de Gideão nesta guerra. Deus se torna o grande escudo, a grande estratégia de batalha. Você imagina Gideão com toda aquela humildade, dizendo: eu sou fraco, eu não sou nada. Daí, de repente, Deus dá um exército para ele. E quando ele vai conversar com Deus, ele está reclamando, diz: Senhor, é pouca gente para tanta guerra. E daí Deus olha para ele e diz assim: é gente demais. Manda embora quem não quer. E aí sobra 10.000. Aí ele ficou apavorado, ele disse: Senhor, agora que não dá mesmo. Aí Deus diz: vamos, é gente demais. Vamos fazer um teste. Faz um teste, só sobra 300. Aí eu tenho a impressão que Gideão deve ter ficado apavoradíssimo. 70.000 já era pouco, e 10.000 não era nada, agora sobrou 300. O senhor está brincando comigo? Aí Deus diz: é com esses aqui que você vai vencer. A batalha não é sua, é minha. O propósito não é o teu, é o meu. E quantas vezes você diz: Senhor, o que eu faço? E olha o que Deus diz: ser corajoso e forte. Enfrenta. Vá. Eu estou contigo. Por isso que esta frase, eu estou contigo, é fantástica. Tem uma frase que eu lembro desde a minha infância, que aparece também no texto aqui do capítulo 7, no versículo 20. Espada pelo Senhor e por Gideão. Tem uma tradução que diz: pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. São declarações proféticas. Então, quando você acerta a sua vida profeticamente, no propósito de Deus, Deus começa a trabalhar profeticamente na sua vida. Deus vai abrindo possibilidades na sua vida. Deus abre caminhos onde não há caminhos. Com esses 300, você vai vencer. Esse é o ponto básico. Por quê? Porque ele está ligado com o propósito. Esse é o ponto. Deixa eu caminhar um pouco com vocês. Um passo decisivo que nós precisamos é sabedoria. Um passo decisivo é sabedoria. Eu preciso de sabedoria de Deus. O Espírito Santo é o sábio dos sábios.
Peça sabedoria estratégica para aquilo que você tem que fazer para cumprir o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Gente, eu vou dizer, cultivemos a sabedoria para entender como Deus vê e pensa sobre nós. O que Deus pensa de você. O que Deus pensa de mim. O que Deus quer de mim. O que Deus quer de nós. O que Deus quer de você. Como que Deus quer acionar, ativar em você o propósito dele na sua vida. Como ele fez com Gideão. Por que Deus nos fala de maneira tão elevada? Veja como a linguagem de Deus com Gideão é uma linguagem elevada. Eu serei contigo, homem valoroso, vai nessa tua força. Deus não olha o complexo de inferioridade de Gideão. Deus vê você em Cristo. Deus vê você no Espírito Santo. Deus vê você nele. Deus vê você diferente. Ele vê você como filho. Isso está ligado à identidade. É a nossa identidade em Cristo, a nossa identidade em Deus, que fará a diferença desse propósito. Então, eu diria, cultivar essa sabedoria é a chave para viver a vida que Deus tem reservado para nós e nos fazer livres. Paulo escreveu que Jesus Cristo é a nossa sabedoria. A Bíblia diz, 1 Coríntios 1,30 diz que ele foi feito nossa sabedoria. Paulo escreveu que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele dá. Tiago diz mais ainda, que a ninguém lhe impropera. Isso é, a sabedoria é a única coisa que Deus não rejeita dar a ninguém. Se um ateu pedir sabedoria, Deus vai dar sabedoria a ele. Porque Deus quer dar sabedoria. Se um pagão, um pecador dizer, eu quero sabedoria, Deus diz, é isso que você está precisando mesmo. Deus não rejeita dar sabedoria a ninguém. Bem, então, eu já sei que Deus quer que eu tenha sabedoria. E Deus quer me dar sabedoria. Então, aproveite, peça sabedoria. Quanto? Quanto que você quer de sabedoria? Quantos dias você quer de sabedoria? Quantas horas de sabedoria? Eu quero sabedoria o tempo todo, então ore a Deus o tempo todo pedindo sabedoria. Sabedoria para alinhar sua vida com o propósito de Deus, com o plano de Deus, sua família, seu ministério, sua visão, sua saúde. Peça sabedoria para orar em situações específicas. Peça sabedoria e ensine isso. Um jovem que estiver agora aqui me ouvindo, que quer passar no vestibular, devia dizer, Espírito Santo, eu não sei nem o que eu vou estudar para a prova que vai cair no próximo vestibular, me dá sabedoria para estudar. O Espírito Santo começa a orientar ele até objetivamente, isso é sabedoria. O salmista aprendeu isso, ele disse, eu sei muito mais do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Por quê? A palavra de Deus me faz sábio. Você tem orientação nos seus negócios. Senhor, como que eu resolvo esse problema? Espírito Santo, você é o sábio do sábio, me ensine a resolver esse problema, essa situação específica. Muitas vezes você tem problemas de enfermidade, você está lutando tanta coisa, você nunca parou para pensar e pedir ao Espírito Santo para dizer, como é que eu faço para resolver isso? Qual o teu caminho? Qual o teu jeito? Qual a solução? Qual a pista, Senhor? Qual a pista, Senhor? Deus é glorioso. Deus tem coisas específicas para nos levar à sabedoria. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos, Senhor. Ah, que coisa gloriosa é voltar para o Espírito. E buscar essa
essa sabedoria que só o Senhor pode fazer. Ele pode guiar a sua vida, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará em toda verdade. Ele é o nosso diretor e Ele é o sábio dos sábios. Então, isso é um passo decisivo. O passo decisivo para você avançar no propósito de Deus é ter a sabedoria do Espírito Santo. Esse foi o segredo de Salomão, né? Você quer riqueza ou quer sabedoria? Ele disse, claro que eu quero sabedoria. Eu disse, porque você escolheu sabedoria, então vai ficar rico também. Que coisa, né? Ele não sabia que o pacote vinha junto. Os seres humanos sem sabedoria pediram, eu quero grana. Não, eu quero sabedoria. Então você vai ser o mais rico do mundo e o mais sábio do mundo. Está resolvido. Isso satisfez o coração de Deus. Deus fica satisfeito quando você busca sabedoria. Porque a sabedoria é Cristo. Então, busque sabedoria. Ele é a tua força. Vamos deixar claro, esse é o passo decisivo. Você quer escolher com sabedoria a vontade de Deus, Ele vai te dar sabedoria para você dar os passos e dizer, estou indo na direção certa. E a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, lá na sua velhice, terminando lá no final, você olhar para trás, Senhor, obrigado pela sabedoria que o Senhor me deu para tomar decisões. Ontem mesmo eu estava orando a isso, Senhor, eu te agradeço pela sabedoria que o Senhor tem me dado, para eu me livrar de tantas encrencas, de tantos problemas por causa da tua sabedoria. Não é porque eu era inteligente, é porque o Senhor me deu a decisão correta. Obrigado pelas decisões que o Senhor colocou no meu coração. Quantas coisas Deus já livrou você? Quantas coisas? Quantas decisões erradas você estava começando a tomar e Deus levou você para um outro lado? Por isso que se tem uma oração que nós deveríamos orar, os intercessores, Senhor, dá sabedoria aos nossos jovens, dá sabedoria aos nossos filhos, dá sabedoria aos nossos netos, dá sabedoria, Senhor, aos nossos líderes, dá sabedoria, Senhor, aos nossos pregadores, dá, Senhor, sabedoria às pessoas que ensinam, Senhor, porque isso coloca a pessoa em harmonia com o propósito. E viver no propósito é a chave. Viver no propósito faz você avançar. Você pode perguntar assim, hoje Deus está trabalhando? Vamos olhar o seguinte, como Deus trabalha a partir lá do resultado final, que é o propósito, né? Até o lugar onde estamos, muitas vezes você está num estado de incapacidade total, outras vezes você está estático e preso. Você imagina como que Deus coloca lá no propósito e Deus vem de lá para cá para cumprir o seu propósito. Por exemplo, o propósito de Deus para José era aquele, de lá para cá Deus vai estar trabalhando. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas Deus vê de lá para cá, Deus vê do ponto final para cá. Deus vê pela conclusão do livro, como que terminou e coloca em ordem todo o livro. Quer dizer, Ele coloca a luz do propósito que Ele tem na sua vida final, Ele acerta toda a sua vida. Deixa Deus olhar dessa forma. Então, isso significa, o que eu quero dizer é o seguinte, isso significa que Deus ele nos mostra o resultado como um dom, ele dá a sua identidade. Nós não precisamos ter medo de nossos problemas, porque Deus está usando os problemas, Deus está trabalhando. Isso que eu quero dizer para você, Deus está trabalhando. Não fique preocupado com os problemas, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. As situações, muitas vezes, você não está entendendo, mas Deus está trabalhando. Na década de 70, teve no Brasil Larry Coy. Larry Coy, ele fez uma conferência que abalou São Paulo e o Brasil, chamado Conflitos da Vida. Olha o tema, Conflitos da Vida. Eu consegui as fitas, eu trabalhava em São Paulo naquela época, fazia faculdade de teologia, eu andava no carro ouvindo aquelas fitas, dia e noite, o tempo todo.
E eu me lembro de uma frase dele dizer o seguinte: a vida não é basicamente complexa. A vida é basicamente simples. A vida se torna complexa quando nós quebramos os princípios de Deus. À medida que nós harmonizamos com os princípios de Deus e com o propósito de Deus, a vida se torna simples. O que nós é que complicamos. E ele trabalhava muito essa ideia que eu estou falando aqui agora, que Deus está trabalhando. Então ele usava muito um texto de Efésios, que a Bíblia diz assim: nós somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então ele diz que a palavra, nós somos a feitura de Deus, a palavra em grego é poemia. Poemia é a mesma linguagem de poema. Então a ideia é a seguinte: nós somos o poema de Deus. Então Larry Coy diz o seguinte: nós somos um poema. Muitas vezes o poema está sem ritmo. Muitas vezes está sem rima. Diz: Senhor, a minha vida é um poema, mas não está com rima. Aí ele diz assim: é que você não viu a próxima linha. É a próxima linha que dá o rima. Muitas vezes na sua vida você diz: Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Espere Deus escrever a próxima linha. Você, agora entendi o poema. E há poema que você só entende no final, quando termina, que poema, na última estrofe. Alguns de vocês são um poema que você passa tempo, não está entendendo, não está entendendo, não está entendendo, mas eu quero dizer uma boa notícia para você: Deus está trabalhando. Deus está escrevendo o poema. Alguns de vocês vão ter uma vida que muitas vezes só vai dar sentido lá no final tudo. Uau! O Senhor fez direito, Senhor. Deus está trabalhando. Essa é a ideia. Deixa Deus trabalhar a sua vida e colocar você na órbita, do jeito certo. O Senhor dá sabedoria. O livro de Judas tem uma frase muito forte, diz que muitos na igreja são estrelas errantes. São como nuvens sem água levado pelo vento. Nós não podemos ser assim, não podemos ser uma nuvem sem água e nem uma estrela errante. Nós temos que ser uma estrela governada por Deus. Nós temos que ser um vento, uma nuvem com água, guiada por Deus e que Deus fará chover na hora certa. Muitas vezes Deus pode trabalhar a sua vida 50 anos e te usar um dia e fazer através da sua vida o que Ele não faria, o que todo ser humano não faria em 100 anos. Deus pode tratar você 50 anos para te usar num propósito específico. E glorificar o seu nome. Deus faz coisas tremendas. Você imagina Deus deslocar o discípulo, né, o Felipe, bota no deserto para falar com o eunuco, lá da Etiópia. Um projeto tremendo para falar uma mensagem com uma única pessoa. Deus faz uma coisa tão grande para uma coisa tão simples. E bem na hora que o sujeito está lendo o quê? Isaías 53. Ele diz: eu leio, mas não entendo. E aí ele prega uma mensagem e fala de Cristo, aquele homem é salvo, é batizado. Vocês querem saber o resultado? O resultado é que a Etiópia é um dos países mais cheios de homens e mulheres que creem em Jesus Cristo da história da humanidade. Onde começou? Lá no deserto. Um homem só, que leva para o seu país Cristo. O plano de Deus. O plano glorioso de Deus. Não é maravilhoso isso? Zinzendorf, que deu toda a sua fortuna, toda a sua riqueza para o evangelismo e criou os moravianos, que 100 anos tiveram uma reunião de oração. Os moravianos foram para todo mundo. Acabou o dinheiro. Acabou tudo, gente. Perdeu tudo.
Mas ele estava com um mapa, tinha um mapa no chão, ele orava por todos os lugares, e tinha um lugar que o Espírito Santo começou a inquietar ele. Um lugar que nunca, eles não mandaram nenhum missionário. Sabe onde é? Entre os esquimós. E ele foi pedindo ao Espírito Santo, o que eu faço? Quem que pode ir lá? Mas não tenho mais dinheiro para enviar. Será que alguém é capaz de ir para pregar os esquimós? Sabe o que ele fez? Ele lembrou de um irmão da igreja, não sei se era um sapateiro, uma coisa assim. Foi lá no irmão e contou para ele se ele não queria ir, porque só tinha ele agora. Só que eu não tenho mais recursos. Aquele homem disse, o senhor me dá 5 minutos, eu vou orar. Voltou 5 minutos depois e disse, se o senhor me der uma sandália nova, tal provisão, eu irei. Aliás, precisava uma sandália usada. Só isso. Ele arrumou a sandália para ele, marcou no dia seguinte, no outro dia para ir lá para orar com o sujeito, para ele ir viajar. Sabe o que aconteceu? Ele chegou lá de manhã, tudo fechado, falou com o vizinho, disse, cadê o irmão? Tal. Não, ele saiu já de madrugada, disse que tinha uma longa viagem e nunca mais ia voltar. Nem despediu do Zinzendorf, foi embora. A história das missões, quem contou isso, estava num congresso brasileiro de evangelização, de missões, foi o Lidório que contou essa história, fiquei tão impressionado. Na história das missões, ninguém sabe o nome desse irmão, que foi. Nem Zinzendorf registrou o nome dele. Primeiro missionário, o único, talvez, entre os esquimós. Só no céu nós vamos saber quem é esse irmão. Propósito. Sabe qual é o resultado? É assustador. 50% dos esquimós são crentes em Jesus Cristo. Uma sandália. Propósito. Já pensou isso? Eu e você entrarmos num propósito de Deus, por quê? Como que nós podemos fazer missão? Fazer a nossa parte no mundo contemporâneo? Pense em Abraão. Abraão começou, foi chamado com 75 anos para um projeto. Tinha ele 75 anos quando Deus falou com ele. Por que não falou com 35? Tudo que Deus trabalhou para chegar lá e dizer, olha, vem aqui, eu treinei você para isso. Então, tudo que Deus fez na minha vida, na sua vida, Deus está treinando para um propósito. Nós temos que cumpri-lo antes de terminar a terra. Né? Cada dia eu fico orando isso e pensando, Senhor, dá-nos a capacidade de ser um aprendiz do reino. Né? Então, existem algumas verdades chaves que você precisa colocar na sua vida. É um aprendizado. Vamos ver como que... Aquele texto ali eu acabei não lendo. O aprendizado do reino está bem acima do aprendizado mundano. Nós temos que aprender o reino, é isso que eu estou falando aqui hoje. Todos os lugares onde nos sentimos presos são muitas vezes oportunidades para desaprender certas formas do que eu estou pensando. Isso significa que estamos deixando para trás velhos registros e nos afastamos. Gente, nós temos que deixar os velhos registros. Nós temos que abraçar o reino de Deus. Nós temos que descobrir como Deus nos vê, entendeu? Como Deus vê você. E agora bem rapidinho, mas verdades chaves. Nós aceitamos ser quem Deus diz que somos e usamos isto como uma dádiva para caminhar no presente
do presente rumo ao futuro. Vamos olhar onde Deus quer nos levar, onde Deus quer nos colocar. Essa é uma verdade chave aqui, enquanto nós já estamos indo para o fim. Gideão deve tomar posse de uma identidade futura. Deus faz ele pensar nisso. Há uma identidade aqui, e ele precisa tomar essa identidade agora. O que Deus tem para você no futuro, assuma essa identidade agora. Você é filho, você tem um propósito, você tem um projeto. Vamos aprender a caminhar na coragem dessa identidade. Gideão começou a caminhar na coragem dessa identidade, olhando lá no final. Olha, você vai vencer os medianitas, anda agora nessa coragem. Eu digo para você, com esses 300, você vai viver uma vida de vitória. Você é o vencedor. Viva nesta, tome posse disso. Então, é um canal profético de Deus. Eu fico pensando o que Deus quer fazer nessa cidade, o que Deus quer fazer neste país. Eu fico pensando o que Deus quer fazer. Eu creio que Deus tem um grande derramar do Espírito de Deus para esta geração. Eu creio que a igreja vai viver um grande momento nos próximos anos. Agora eu quero perguntar, qual é o plano de Deus para mim e para você nisso? O que eu tenho que fazer agora, tomar posse disso para chegar lá? Como será o louvor e a adoração nos próximos 5 anos? Como será o evangelismo, investimento em missões? Aqui tem pessoas que têm empresas, daí Deus diz, olha, eu quero um projeto na sua empresa que vise isso, eu vou dar recursos para isso, mas você não toma posse agora para dizer, Senhor, eu quero ser o maior investidor em igreja, em missões, nos próximos anos, Senhor. Qual é o meu chamado? Qual é o teu propósito para mim? Quem sabe alguns de vocês terão que escrever livros para isso. Quem sabe pessoas que vão estar envolvidas com outros projetos. E, Senhor, como que todo o meu trabalho, minha atividade vai cumprir o propósito que o Senhor tem para os próximos 10, 15 ou 20 anos para esse país? Qual é o meu lugar nisso? O que eu tenho que estar fazendo aqui agora? E o Espírito Santo já está inquietando você para chamar você para o propósito. Você não terminou o seu trabalho aqui. A hora que você terminar, Deus diz, vem para casa. E se você está na terra, porque não cumpriu ainda o propósito. Deus não vai deixar ninguém aqui para fazer nada. Deus não te chamou você para nada, Ele chamou você para algo. Deus tem um propósito na sua vida. A tarefa está inacabada. É até perigoso esse negócio, não, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero fazer mais nada. A alma já diz, então vamos embora, por que você está fazendo aqui? Eu vou ficar aqui para quê? Eu vim aqui para cumprir o propósito, você não quer nada, vamos para casa. Está pedindo para morrer? Deus não chamou você para nada, chamou você para algo, há um propósito para você. Cumpra esse propósito. Até a tua alma está inquieta. Essa inquietação que você tem, muitas vezes você diz, puxa, eu estou inquieto. Essa inquietação porque dentro de você tem um plano piloto, dizendo, olha, é noutra direção, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Espírito Santo, me ensine o que eu tenho que fazer. Como que eu posso cumprir teu plano? Eu não posso dirigir você, é o Espírito Santo que vai dirigir você para isso. E cada um tem um chamado específico. Isso é identidade, né? Isso é identidade. Então eu quero fazer algumas considerações finais, pensando bem essa ideia. No encontro com Ele, o Senhor nos mostra a nossa identidade, depois nos dá a confiança de que Ele estará conosco no processo de desenvolvimento. Ele vai estar trabalhando isso em você. O olhar de Deus nos liberta, é isso mesmo. O olhar de Deus nos liberta. Não estamos focados em nossas fraquezas. Gideão tentou fazer isso, focou nas suas fraquezas. Nós temos que entender que temos que olhar a nossa identidade em Deus. Gideão foi curado quando Deus começou a mostrar para ele mostrar o que ele tem em Deus, não o que ele tem lá na família que é a menor de Israel. Eu chamei você, né? Por isso que quando a afirmação profética pela espada do Senhor e de Gideão, vai em frente. Pelo propósito de Deus e seu, vai em frente. É uma espada aí. E assim, temos
Temos que ter esse olhar de Deus que nos liberta. A identidade, gente, a identidade é a chave da transformação. Não é o comportamento, é a chave, a identidade em Deus. Você descobre que é a pessoa que já vê em Jesus Cristo e se comporta de acordo com quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. O dom que Deus te deu em Cristo. Gente, nós precisamos voltar a falar de dons e ministérios na igreja. A igreja, ela deve andar nos dons e ministérios. Os dons e ministérios é uma obra do Espírito Santo. E não há um único crente que não tem dom e ministério. Todos os crentes são chamados a ter dom e ministério. E você precisa usar esse dom e ministério para a glória de Cristo. Todos, todos, todos. Não há uma única exceção. Não tem nenhum dom, não tem nenhum ministério. Não é possível isso. Se você é um crente em Jesus Cristo, você tem dom e tem ministério. Você precisa descobri-lo. A igreja precisa aprender a ensinar isso. A aprender isso. A igreja, ela vive nos carismas do Espírito, nos carismas de Deus. Você pode ser só um dedinho, mas é um dedinho. Tem que cumprir a sua função. Os membros mais fracos também são importantes. O reino de Deus fornece a identidade que você precisa para completar a tarefa. E fornece recursos para permitir que você continue crescente. Ele te dá os recursos para isso. Seus recursos tornam-se armas de vitória. E também se torna o fim das correntes que prendem você no desânimo. Por isso, observe novamente. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus é contigo. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Você tem que ser eficaz. Com os 300 homens que lamberam as águas, livrará você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Deus diz: eu vou te dar uma equipe. Vai juntar pessoas que vão pensar a mesma coisa e nós vamos fazer dessa vez. E algumas considerações finais. Quando olhamos para a vida de Gideão, observamos o quanto ele estava realmente preso em sua visão de si mesmo. De fato, ele precisava de que Deus pudesse lhe mostrar quem ele realmente era. Qual a sua identidade em mim? Qual a sua identidade em Deus, Deus estava mudando a lente dele para que ele pudesse ver a si mesmo como um valente guerreiro. Deus mudou a lente. Você para de ver como o menor da tribo. Eu quero que você se veja como eu te vejo. Eu vejo você como um valente guerreiro. Você diz: eu sou o menor da casa de meu pai, da minha tribo e do povo de Israel. Mas eu digo a você: não, você é um valente guerreiro. Tanto que a gente, quando fala projeto Gideão, a gente já sabe que está falando em guerra. Fala projeto Gideão, você já fala, puxa, até o nome parece poderoso, Gideão. O nome já é forte. Ele que é o cara mais fraco, o nome dele ficou um símbolo de força. Um símbolo de vitória, um símbolo de avanço, um símbolo de conquista, avanço. Essa visão de si mesmo o fez ser livre. Isso mudou o futuro dele. Valente guerreiro. Nossa compreensão de identidade no Senhor é a chave para nos desatar. Sua identidade em Deus desata você. Sua identidade no Senhor desata você. Desata você. Desarma a mediocridade do ego e libera o plano piloto da alma, do Espírito de Deus no seu interior. Finalmente, a identidade é a chave da nossa transformação. Ao acreditar no que Ele diz sobre nós, há certos resultados que veremos, os quais nos fará crescer em nossas vidas. O que você vai começar a acreditar sobre si mesmo hoje? Quais serão os resultados para a sua vida em Cristo? Essa é a minha pergunta final para libertar você de onde você está, para colocar você onde Deus quer que você esteja.
Feche os olhos. Pai, que o Teu Espírito complete essa palavra em nosso espírito e nosso coração e dá-nos sabedoria para alcançar o jeito que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus oramos e quem crê recebe diz amém.